Eu sou o Dr. Bruno Just Werneck, coloproctologista e presidente da Sociedade Mineira de Coloproctologia. Eu tenho hoje o prazer de conversar com vocês sobre um tema tão importante que são as doenças inflamatórias do intestino. O Dr. Lincoln Antinossi é uma pessoa que trabalha diretamente com doença inflamatória do intestino há anos, é uma pessoa extremamente experiente nesse tema e hoje nós vamos ter o prazer de que ele participe conosco. O Dr. Lincoln, ele é titular da Federação Brasileira e da Associação Mineira de Gastroenterologia. Então hoje nós temos o prazer, uma convidada ilustre, uma pessoa de grande amizade comigo, e nós vamos poder hoje discutir sobre o tema da diferenciação entre a retocolite ulcerativa e a doença de Crohn. Doutor Lincoln, você me ouve bem? Estou ouvindo sim, Bruno. Obrigado aí pelo honroso convite. É um prazer todo nosso. Então, as doenças inflamatórias intestinais, as principais delas são a doença de Crohn e a retocolite ulcerativa. Nós sabemos que é uma doença que a inflamação do intestino é uma constante e elas estão relacionadas ao nosso sistema imune, apesar de não serem doenças autoimunes. Então, eu gostaria que o senhor pudesse falar com a gente um pouco as principais características de uma e de outra para que os nossos ouvintes consigam diferenciá-las um pouco. Bom, Bruno, boa noite a todos. É uma grande honra estar presente nesse projeto aí nas lives, já que o distanciamento social não nos permite as aulas mais intensas, mas é um honroso convite. Muito obrigado aí a toda a sociedade na qual você representa como presidente. Bom, Bruno, como você disse, a doença inflamatória intestinal, a gente tem o Crohn, doença de Crohn e a retocolite ulcerativa, que são doenças diferentes, obviamente. A doença de Crohn é uma inflamação que pode acontecer desde a boca até o ânus. É uma doença que acomete de forma difusa todo o trato gastrointestinal. E, mais precisamente, o local de maior acometimento é na transição do intestino delgado do intestino grosso, que a gente fala ali no íleo terminal, que é uma dor geralmente manifestando com dor abdominal, nessa região, que a gente, no abdômen lado direito, no quadrante inferior direito, na fossa ilíaca direita, que pode, muitas vezes, associada a essa dor à diarreia, ou não. Algumas vezes ela pode manifestar sem diarreia, inclusive dependendo da faixa etária. Pode vir associada a sangue nas fezes, a muco, mas a dor é o principal sintoma. Pode estar associada aí à febre, quase de febre, aí o paciente tem aquela febre baixa, de longa data, associada aí à perda de peso. Essa perda de peso está exatamente no local onde ela comete, onde alguns nutrientes aí não são absorvidos adequadamente, e o paciente às vezes deixa de ter a nutrição adequada. Então, a gente acompanha a perda de peso inexplicável. Com dor abdominal, perda de peso, e às vezes não tem diarreia. Pode ter aí um quadro quando a doença ali perianal, na porção terminal do intestino, você pode ter processos inflamatórios, como abscesso, que às vezes a pessoa acha que tem uma espinha, um furúnculo, um pelo encravado, na verdade ela tem um abscesso secundário, uma fístula, né, uma perfuração do intestino na região perianal. E às vezes também não são só sintomas associados ao trato gastrointestinal, ele pode estar aí manifestações que a gente diz extraintestinais, né, Bruno? Como, por exemplo, lesões de pele. Uma lesão de pele bem frequente é o eritema nodoso, que a pele fica com uma nodulação vermelha, dolorosa, na região, às vezes, principalmente na perna mesmo inferior, que é doloroso, avermelhado. Você pode ter uma lesão mais rara, que é o que a gente chama de pioderma gangrenoso, é como se fosse uma úlcera que não cicatriza, né? E às vezes usando antibiótico, e antibiótico é uma manifestação de pele. Você pode ter acometimento dos olhos, você pode ter, às vezes, dor ocular, como que a gente fala, uveíte, propriamente dito, dores articulares, doente às vezes acorda de manhã com a dificuldade de movimentar os dedos, principalmente nas articulações aí periféricas ou grandes articulações, cálculo renal, cálculo na vesícula, que é mais inespecífico. Então, acho que o Crohn, resumindo, o Crohn é isso, é perda de peso, diarreia e dor abdominal, principalmente. Já a outra... Oi? Só interromper um pouquinho para as pessoas conseguirem entender. É importante a gente falar que a inflamação do Crohn é uma inflamação mais profunda da parede do intestino, né? Então, Sim. por isso é que essas manifestações nutricionais elas são tão importantes. E principalmente o acometimento do intestino
mais fino, que também prejudica muito a questão nutricional do paciente, né? E completando, né, Bruno, eu acho que o fato da doença ser transmural, ou seja, ela pega toda a parede intestinal, muitos dos sintomas estão associados a isso, de complicações da doença, como, por exemplo, estreitamento, às vezes o paciente evolui com uma obstrução intestinal, e às vezes até perfuração, né? Às vezes o paciente tem um abdômen agudo, perfura a alça e faz aquele quadro de urgência cirúrgica, né, na maioria das vezes. O diagnóstico é feito assim, né? É na Como, própria Bruno? cirurgia de urgência. Muitas vezes o Às vezes diagnóstico é feito durante a própria cirurgia de urgência, né? infelizmente, né, Bruno? Aí vem correndo atrás ali para cicatrizar, é aquela correria toda. Bom, e na retocolite ulcerativa, né, Bruno, mudando aí a outra vertente, já é uma doença que ela comete, como o próprio nome diz, o reto, que é a porção final do intestino grosso, e todo o intestino grosso também denominado cólon. Então, a doença é retocolite. Ela é mais grave mais distalmente, né? Quanto mais perto do reto, ela tem tendência a ser mais grave, à medida que você caminha proximamente, a doença tende a ser menos grave. E a sintomatologia, ela aí geralmente, na maioria das vezes, ela já tem aí uma diarreia, com dor abdominal, com sangue, com muco, e pode estar até associada à infecção aí bacteriana, né? A gente tem o nosso clássico clostrídio que pode vir associado a um pré-exponente. E geralmente esse quadro de diarreia ele persiste por mais tempo, doente às vezes não associa alimentação, mas ele acorda à noite para evacuar com dor, com cólica, e às vezes pode ou não ter emagrecimento, mas a diferença é essa. A diarreia no retocolite ela é acompanhada com sangue e muco na maioria das vezes. E também pode ter sintomas extraintestinais, como, por exemplo, as dores articulares, o próprio eritema nodoso, como eu falei, o próprio piodema gangrenoso, e com mais frequência ela está associada a lesões hepáticas. Então, às vezes, o paciente tem uma doença, manifestação nas vias biliares, às vezes o paciente cursa com alteração dos exames do fígado, e às vezes ele tem associado a uma retocolite, às vezes o quadro abre com a doença hepática, né, no fígado, e alguns anos depois você vai manifestar no intestino. Então, a gente vê que são doenças que têm uma manifestação não apenas no colo, no intestino, são manifestações sistêmicas aí, né, Bruno? Acho que é uma doença que a gente tem que ficar atento e preocupar sempre aí com esse tipo de sintomatologia, não deixar isso passar sempre. Uma das diferenciações que muitas vezes nos ajuda, né, doutor Lino, é a questão de, por ser um acometimento mais do intestino grosso, o paciente manifesta essas evacuações com uma diarreia diferente da doença de Crohn. Ele tem uma diarreia mais frequente, mais associada à vontade de ir ao banheiro, que a gente chama de tenesmo, e que não tem tanta coisa para sair, mas ele vai muitas vezes ao banheiro e isso causa um sofrimento muito grande para o paciente, né? Aquela urgência evacuatória, né, Bruno? O paciente, às vezes, ele é limitado a não querer sair de casa, porque ele sabe que vai ter aquela urgência, aquela dor, que a gente classifica como tenesmo, né? Aquela dor incólica, que a gente tem que correr para o banheiro, às vezes até nem dá tempo de ir ao banheiro, e isso, a qualidade de vida do paciente é muito ruim, né? Ele fica socialmente, às vezes não quer sair de casa, fica com medo, aí vem toda aquela questão emocional. Então, acho que tem tratamento, né? Isso aí que é importante, tem que buscar, e não dá pra, isso não é o normal, né? Não dá para tentar conviver com isso, tem que ir atrás mesmo. E a doença de Crohn também, ela tem uma tendência a cometer pacientes mais jovens, né? Enquanto que a retocolite ulcerativa geralmente não é exclusiva, mas acaba que a gente vê em pacientes mais velhos e acomete homens e mulheres, né? Então é muito importante que as pessoas atentem para esse fato. E qual que você acha que é o melhor momento para o paciente procurar assistência médica? Quando é que ele deve se pensar que pode ter uma doença inflamatória? Ô Bruno, às vezes o paciente tem esses sintomas há um tempo e não são tão graves, então às vezes ele não dá tanta importância. Tem uma cólica aqui, uma dorzinha ali, uns gases, mas eu acho que a partir do momento que você tem alguns sinais de alarme, como por exemplo o emagrecimento, quando a diarreia ela torna-se frequente, quando tem sangue nas fezes, muco, pus, a própria dor abdominal, e aquilo vai se estendendo uma semana, 2 semanas, eu acho que isso tem que procurar. E mais importante, eu acho que o paciente não tem que ter vergonha de se achar que isso é o normal e tem que conviver com isso. Não é o normal você ter diarreia, não é o normal você estar emagrecendo, não é o normal ter sangue nas fezes. Então, sempre que você tiver sintomas, principalmente ligados a esse quadro de sintomas de alarme, né, emagrecimento, sangue nas fezes, urgência evacuatória, dor, acho que é importante procurar ajuda médica, até para elucidar e você ficar tranquilo, porque às vezes o paciente fica aquela coisa na cabeça, fica achando que é normal, mas no fundo ele
Ele mesmo sabe que não está normal, e conviver com isso é muito ruim, isso atrapalha muito a qualidade de vida. Então, na dúvida, principalmente o paciente tem dúvida, não sabe o que tem, procura médico. E aqueles sintomas de alarme, emagrecimento, sangue, perda de peso. Eu sempre comunico com meus pacientes e eu tento orientá-los sobre isso. Eu acho que qualquer sintoma em que o paciente está persistindo com ele e isso não está melhorando espontaneamente, ele não deve esperar. Eu acho que a orientação é que teve uma dor abdominal que não melhora, teve uma diarreia que persiste, está emagrecendo associado a outros sintomas. A gente tem que orientar o paciente a não ficar em casa sozinho. A gente sabe que nós estamos vivendo uma época de pandemia, essa época muitas vezes até retarda o diagnóstico desses pacientes. A gente sabe que não é fácil a hora que o paciente deve saber que deve sair de casa, mas qualquer coisa que a gente está notando uma persistência dos sintomas, é importante a gente procurar uma assistência médica especializada. E lembrar que, no caso das doenças na região perianal, principalmente na doença de Crohn, a gente lembrar o paciente que, se está formando uma nodulação no local, com inflamação, com sinais de febre, com sofrimento, a gente deve procurar o médico, porque pode ser um abscesso, inflamação, e o abscesso ele deve ser tratado quanto antes. A gente teve a oportunidade de ter uma live no domingo sobre as fístulas perianais nas doenças inflamatórias intestinais, e isso foi muito importante, a gente saber a hora de procurar o serviço médico, né? Mas é muito importante a gente orientar os pacientes sobre a cessação do hábito do tabagismo. O tabagismo, existia uma conexão entre uma melhor evolução com algumas doenças inflamatórias no início, mas a gente sabe que a persistência do hábito ela é prejudicial em ambos os casos. Então, a gente deve orientar o paciente a cessar o tabagismo em todos os casos. Isso é extremamente importante para eles. Então, fala um pouquinho para a gente do hábito do tabagismo, como é que a gente deve orientar os pacientes? Bruno, o tabagismo, acho que sempre a gente tem que estimular a cessação do tabagismo, né, Bruno? Acho que, e principalmente na doença de Crohn, né, onde tem uma associação aí já bem estabelecida da piora da evolução clínica, da piora principalmente do pós-operatório, naquele paciente que vinha bem controlado da doença, o tabagismo pode fazer com que a doença entre em recidiva e até recidiva no pós-operatório. Então, acho que cigarro e doença inflamatória intestinal não são duas condições que podem ser associadas, né, Bruno? Acho que a gente tem que sempre estimular aí, não só para a doença inflamatória, mas para outros sintomas também, né? É muito importante isso. Está associado, inclusive, associado à pior resposta ao tratamento clínico, né? Não só recidiva, mas pior resposta. Às vezes o paciente já está tratando, usando medicamentos de difícil tolerância, medicamentos complexos, e aí o tabagismo pode ser um fator impeditivo da doença entrar em remissão. Então, o cigarro, a gente tem que 100% das vezes estimular a cessação, com certeza. Nós temos um comentário de um espectador, a Sansei, perguntando sobre a questão de ela não emagreceu, mas tem os outros sintomas. Então, o que ela deve fazer? Eu acho que a primeira coisa, sempre acalmar o paciente. A maioria dos pacientes apresentam alguns sintomas, mas não necessariamente tem doença inflamatória intestinal. Então, muitas vezes, quando a gente vê alguma apresentação sobre doenças, a gente já logo fica assustado em relação à possibilidade de estar doente, mas, claro que se os sintomas estão acontecendo, é interessante procurar um serviço médico especializado, ou um gastroenterologista, ou um coloproctologista, que são as especialidades que vão cuidar disso. Tem uma outra pergunta da Fernanda, se na doença de Crohn também existe a urgência ao evacuar e acordar durante a noite com dor. O que você fala para nós, Antônio? Bruno, sim, pode acontecer. Não é o mais comum, mas pode. Como eu falei, a doença de Crohn, ela pode acometer desde a boca até o ânus. Então, existe uma forma da doença de Crohn e da doença inflamatória intestinal que você não consegue diferenciar da retocolite ulcerativa. Uma porcentagem pequena, digo aí em torno de 20%, e às vezes as manifestações são iguais. O doente tem diarreia com sangue, muco, pus, urgência evacuatória e o fato de acordar à noite para evacuar. E por aí, às vezes, você não consegue diferenciar.
Lembro sempre que os sintomas eles podem se sobrepor, né? Eles podem ser semelhantes, e é difícil pelos sintomas exclusivamente pelos sintomas, você conseguir diferenciar a retocolite de doença de Crohn. Acho que para isso você lança mão de outros exames. A gente tem aí, como se fosse um quebra-cabeça, que você vai pegando as peças, né? Você tem a parte clínica, a parte laboratorial, você tem a parte de endoscopia e colonoscopia, você tem a parte de radiologia, um pouco da parte da biópsia. Eu diria que é uma mão cheia aí são 5 fatores que você tem que ir somando e ver se se encaixa em um outro diagnóstico. Uma coisa importante, sabe, que eu acho que é bom a gente falar, porque existem aqueles pacientes que às vezes chegam no consultório, você deve ver isso muito, que já com um carregado de informações que às vezes ele viu na internet. Então, às vezes ele demora a procurar ajuda médica, ele viu tanta coisa negativa que é falada na internet e fica com medo de procurar, porque ele pode vir a ter a doença materno-intestinal. Acho que é importante deixar claro e tranquilizar os pacientes, como você bem falou, que a doença tem tratamento, os pacientes podem ter vida absolutamente normal, claro que um controle mais rigoroso, uso de alguns medicamentos que são muito bem tolerados, é a mínima porcentagem de pacientes que têm efeitos colaterais, e ter o controle com o seu gastro, com o seu prócto, com o seu clínico, com quem tem experiência em lidar com doença inflamatória intestinal. Mas é importante tranquilizar, porque é difícil. A gente, e para fazer o diagnóstico, você rotular a doença inflamatória intestinal, acho que a gente tem que ter um pouco de paciência. Isso leva tempos, meses, 1 ano, 6 meses, para você dar aquele diagnóstico. E às vezes é uma doença funcional, não tem nem a ver com a doença inflamatória intestinal, que na realidade vai ser a menor parte dos pacientes com esses sintomas, né? Então isso é importante a gente deixar bem claro no paciente. E é sempre importante a gente orientar os pacientes que essas doenças inflamatórias, elas são doenças que devem ser tratadas por mais de um colega, né? Mais de uma especialidade, uma equipe que a gente chama de multidisciplinar. Então, a gente tem na parte da coloproctologia, que vai ter tanto uma proximidade com o paciente com a doença inflamatória do ponto de vista intestinal e cirúrgico, a gente tem a gastroenterologia, a equipe de endoscopia, isso tudo faz muita diferença. Porque aí a gente tem a equipe, a gente tem como discutir e chegar a um diagnóstico mais preciso, né? A gente sabe que se a gente faz um diagnóstico correto, isso nos ajuda. O tratamento individualizado, o tratamento com diagnóstico adequado, ele sempre é mais fácil. Mas o espectro das doenças, ele muitas vezes se mistura. A gente que trabalha com isso na nossa clínica diária, a gente sabe que o paciente muitas vezes passa anos na dúvida diagnóstica, existe uma ansiedade muito grande do paciente em ter esse diagnóstico, mas a gente tem que saber que, primeiro, o diagnóstico, ele muitas vezes, ele vai ser levado para o paciente para a vida toda. E isso, muitas vezes, é muito carregado de uma série de preconceitos, de uma série de ansiedades que não vão ajudar em nada no tratamento. Então, é melhor a gente demorar um pouco mais para fazer um diagnóstico adequado, tentar sempre causar menos sofrimento para o paciente durante o tratamento possível, né? A gente sabe que são tratamentos prolongados, tratamentos que envolvem mais de uma droga, drogas com efeitos colaterais, então a gente sabe que o paciente sofre. E a gente está junto com ele, tentar estar o mais próximo possível, a gente sabe que isso faz muita diferença, né? E a maioria deles vai ter uma qualidade de vida legal, a gente sabe disso, né? A gente tem muita experiência em ver pacientes que vão viver a vida toda, às vezes tratando, às vezes não tratando, e mesmo assim não estão sentindo nada. Tem época que vai precisar de uma readequação de dose, readequação de droga, mas não necessariamente o tratamento ele vai precisar de ser modificado, e eu acho que isso é muito importante para acalmar os pacientes, acalmar os ânimos, né? Bruno, é tão importante essa questão da multidisciplinaridade, né, da parceria entre a proctologia e a gastro, porque a gente tem hoje vivido uma revolução, eu acho que os últimos 10, 15 anos, aí, uma revolução no conhecimento, na fisiopatologia, e principalmente nas opções terapêuticas da doença inflamatória intestinal. Então, esse compartilhamento de ideias, essas dúvidas que todos nós temos, né, para poder atingir o melhor conduta, né, naquele doente mais difícil, que precisa trocar medicamento, precisa associar o medicamento, suspender um ou outro.
indicar ou não cirurgia. São momentos cruciais que essa parceria entre os colegas é muito importante, como sempre tem, né, Bruno? A gente sempre tem, né, acho que a Sociedade Mineira de Proctologia, representada por você, e a Associação Médica de Gastroenterologia, tem essa parceria. E isso é importante na vida, no consultório, né? Isso para poder até tranquilizar o paciente, que é uma doença para o resto da vida. Então, a gente tem que ter muita certeza do que está fazendo, o diagnóstico, e ter muita transparência e muita tranquilidade no tratamento, para o paciente sentir aí essa firmeza aí, essa confiança no médico que acompanha. Não é não, Bruno? É isso aí. Existem duas perguntas aqui de pacientes aqui sobre as doenças, bebidas alcoólicas e inibidores de apetite, que interferem nas doenças inflamatórias intestinais. Ô, Bruno, bebida alcoólica, assim, eu acho que tudo usado com moderação, Bruno. A gente está com paciente, você nunca mais vai tomar seu vinho, nunca mais vai tomar cerveja. Acho que tudo depende do momento que a doença inflamatória desse paciente está. A doença está em remissão, a doença está em atividade, o paciente tem sintomas. Se a doença está em atividade, o paciente tem sintomas, a gente não conseguiu atingir a remissão, principalmente completa da doença, eu acho que evitar é sempre importante. Porque quando você tem aquela doença controlada, o paciente fazer um uso moderado, um evento festivo ali, de maneira bem tranquila, nada de excesso. Eu não vejo problema, eu até aconselho os pacientes, porque essa questão emocional, ela reflete diretamente na evolução da doença. Né? O doente estressado, ansioso, preocupado, ele tende a ter os sintomas mais exuberantes ou hipervalorizar os sintomas. Ele constrói o paciente está com a doença tranquila, mas pela ansiedade, aquela hipersensibilidade, aquela dor. Então, você diferenciar isso na evolução da doença é importante, sabe? O que é doença em atividade e o que é sintomas de doença funcional. Então, você proibir certos prazeres, não é de tomar uma taça de vinho, uma vez, 2 vezes a semana, 3 vezes a semana, não vejo problema nenhum nisso, desde que a doença esteja bem controlada e esteja bem. É muito importante a moderação mesmo, né? A gente, primeiro, sempre lembrar aos pacientes que se o paciente ele vai ter esses prazeres, ele tem que estar bem clinicamente. Então, a primeira coisa, nunca entrar com coisas que podem piorar o estado geral do paciente, tanto inibidores de apetite, quanto bebidas alcoólicas, o tabagismo, principalmente se ele não tiver controlado ainda, mas, principalmente, mesmo que esteja controlado, nunca exagerar, né? A gente sabe que essas coisas vão evoluir de maneira muito ruim para o paciente se a gente tem um exagero. Tem outras perguntas aqui dos pacientes, utilização de anti-inflamatórios, né? Os anti-inflamatórios não esteroides, principalmente aqueles que a gente utiliza para dores musculares, né, de uso ortopédico, eles podem induzir uma reagudização, uma piora do quadro das doenças inflamatórias, então a gente vai evitar mesmo, sempre que possível, né, a gente tenta. E tem uma outra pergunta aqui. Bruno, só pontuar em relação ao anti-inflamatório não esteroide que você começou, às vezes, antes do paciente ter o diagnóstico, é importante a gente deixar isso claro que o anti-inflamatório não esteroide você tem que usar ele com moderação em qualquer situação. Para quem já tem o diagnóstico do inflamatório intestinal, evitar sempre. Mas acontece também que, como o uso é muito discriminado para dores musculares, artralgia, cefaleia, cólica de outras naturezas, a própria medicação inflamatória ela pode simular a doença inflamatória intestinal. Você pode ter uma colite ou uma enterocolite induzida pelo próprio inflamatório e às vezes o paciente carrega com ele um diagnóstico de uma doença inflamatória intestinal, uma retocolite ou um Crohn, e às vezes foi desencadeado pelo uso do anti-inflamatório esteroide que pode ativar a doença, pode mimificar a doença ou pode reagudizar. Então é só muito cuidado com essa medicação. Com certeza. Tem uma paciente nossa aqui, morando na Irlanda, que também manifestou aqui, falou que está em tratamento de retocolite ulcerativa há 1 ano e não está vendo melhoras. A gente sabe que a medicina em outros países ela nem sempre funciona com o mesmo acesso que nós temos aqui aos médicos em relação ao livre acesso, né? Aqui os pacientes no Brasil, eles podem escolher o médico que vão tratar e com muita facilidade em chegar no especialista. Então a gente sabe que muitas vezes nos outros países isso não é tão simples, mas se o tratamento não está surtindo efeito, já tem 1 ano de tratamento, a gente recomenda que haja
uma nova visita ao médico, né, para poder reavaliar ou a troca de medicação, ou a troca da dose, né, porque isso é muito importante. Ô Lincoln, mais uma perguntinha aqui dos nossos espectadores sobre a questão da síndrome do intestino irritável. Então, a pessoa tem síndrome do intestino irritável, tem sintomas intestinais, esses sintomas nem sempre melhoram, a gente sabe que são sintomas que muitas vezes eles são semelhantes aos das doenças inflamatórias intestinais. Então, quando é que ele deve se preocupar, né? Bom, ótima pergunta, né, Bruno? Isso é muito frequente, a doença funcional, a doença síndrome do intestino irritável, cursa com dor, com cólica, gases, diarreias esporádicas, mas não necessariamente aqueles sintomas de alarme, como eu falei anteriormente. Existem alguns sintomas que fazem, alguns sinais que fazem a gente pensar numa gravidade maior. O paciente às vezes faz um hemograma, tem uma anemia, tem uma carência nutricional, tem uma baixa de ferro, uma baixa de vitamina B12, tem um eritrograma, né, cursando com esse grau de anemia, tem aí um emagrecimento, tem um despertar noturno. Eu acho que sempre que tem esses sintomas aí de alarme, a gente tem que investigar com mais atenção e pensando no inflamatório intestinal. Porque não é incomum essa sobreposição. Às vezes o doente carrega esse diagnóstico de síndrome do intestino irritável durante algum tempo, e às vezes tem uma doença inflamatória intestinal ali subjacente, ali meio escondida, com dificuldade de fazer o diagnóstico. Como eu falei, e você também completou tão bem, às vezes leva um tempo para você ter o diagnóstico. Então você tem aquele quadro clínico ali amenizado, não tem sintomas de alarme, mas ele precisa ter acompanhamento, porque às vezes esse quadro intensifica para os sinais de alarme e você tem que acabar tendo que ser um pouco mais invasivo na investigação. Uma endoscopia, um exame de imagem mais rebuscado, um ultrassom, uma tomografia, uma ressonância. Então, acho que a coisa, quando começa a ter esses sinais de alarme, a gente tem que ficar muito atento a isso. Eu acho que o tempo todo a gente tem que estar atento, mas nesses sinais a gente tem que estar mais atento ainda, Bruno. E o segmento, acho que esse segmento é importante. Lembrar que a síndrome do intestino irritável, ela é uma condição para ela existir que não haja uma doença orgânica no momento. Então, o paciente que está começando com sinais objetivos de piora, né, igual você falou, anemia, perda de peso, evacuações noturnas, despertar noturno, dores muito intensas, tudo isso são sintomas objetivos de doença. Então, esse paciente ele não se enquadra na síndrome, ele deve procurar um colega para ser avaliado. E também, o paciente com doença inflamatória intestinal, ele, tanto a retocolite quanto a doença de Crohn, o paciente não é um diagnóstico, ele pode ter outras coisas. Então, muitas vezes, pode ser até difícil de diferenciar se um paciente está entrando numa reagudização de doença inflamatória intestinal, se ele está entrando num quadro de síndrome do intestino irritável. Então, isso ninguém melhor do que o próprio médico assistente que está acompanhando o paciente para poder tomar essas decisões e ver quando tem que fazer exames, né? Bruno, isso é fundamental, porque isso às vezes leva ao erro de você ter que, no doente tratando como doença inflamatória intestinal, você acaba pode levar ao engano de ter que ampliar o espectro de medicamentos, reajustar a dose, troca de classes, e às vezes o doente tem isso, sintomas funcionais, ou às vezes uma intolerância à lactose, um supercrescimento bacteriano do intestino delgado, intolerância a alguns alimentos específicos. Então essa atenção, essa fineza é muito importante, você ter esse cuidado para não, às vezes, achar que... E o próprio paciente também não achar que qualquer dor abdominal já é doença em atividade, ou qualquer dor abdominal é doença inflamatória intestinal. Você tem uma gama, um espectro muito amplo aí de doenças que cursam com esses sintomas tão inespecíficos. Mesmo durante o tratamento, mesmo durante o diagnóstico já estabelecido, você pode comer uma coisa estragada, comeu ali uma intoxicação alimentar, teve ali uma gastroenterite infecciosa, sobreposto a uma doença inflamatória intestinal. Nem tudo é Crohn, nem tudo é retocolite, né, Bruno? Exatamente. Nós temos tempo para mais uma pergunta só, doutor Lino. Uma paciente que faz uso vai ao gastro uma vez ao mês, faz uso de infliximab e corticoide, que já está diminuindo, e para isso também receitou a azatioprina, e parece não estar reagindo bem o organismo dela a essas medicações. O que a gente pode orientar? Olha, Bruno, depende do contexto aí, mas vamos lá.
Quando você inicia aí a infusão, principalmente o infliximab, é uma droga que tem uma potência de ação, início de ação desses biológicos, talvez a mais rápida. Então, e logo a gente já tenta ali ir reduzindo o corticóide, quando o paciente já vinha usando corticóide previamente, até para segurar a doença, até você usar. Se o paciente não tolera a azathioprina, é perfeitamente possível. Claro que a infliximab você tem aquela produção de anticorpos contra ele, a azathioprina poderia reduzir essa produção de anticorpos. Então, se o doente não tolera a azathioprina, às vezes você pode até levar esse paciente com uma monoterapia com o próprio infliximab e reduzindo o corticóide à medida que o tempo vai passando com as infusões do infliximab. Então, acho que o ideal é que ele tolerasse. Seria interessante usar essa combinação, mas aí tudo depende do espectro da doença, da intensidade. Uma droga que pode ser, que tem um perfil aí de intensidade, aí, é o metotrexato, você também pode lançar a mão dele juntamente com o infliximab, com uma terapia combinada, mas por curto espaço de tempo. Mas o objetivo mesmo é ir retirando o corticóide e descer a doença com o infliximab mesmo, a doença aí, às vezes tem mesmo monoterapia, já que ele não tolera. A azathioprina tem os efeitos colaterais dela, tem paciente que não tolera mesmo, e às vezes você tenta dose mais baixa, reduz dose, e o paciente às vezes não tolera, você às vezes tem que suspender mesmo, não tem jeito, infelizmente, né? Gente, o papo está ótimo, mas infelizmente a gente tem que encerrar. Eu gostaria muito de agradecer ao Dr. Lincoln pela presença, por toda a disponibilidade que você sempre tem com a gente daqui da Sociedade Mineira, e também agradecer a todos vocês que acompanharam a gente hoje. Lembrando que toda essa semana, até o sábado, nós vamos ter lives diárias sobre doença inflamatória intestinal, sempre às 19 horas, e depois disso, mesmo quando acabar esses eventos, nós vamos ter outras informações importantes para a população. Então, sigam a gente no Instagram, sigam a gente nas nossas redes sociais e compartilhem com os colegas e amigos, porque isso ajuda muito a gente. Eu agradeço mais uma vez a presença de todos e conto com vocês amanhã. Muito obrigado. Bruno, obrigado aí pelo convite, foi uma honra participar aí da transmissão. Um grande abraço aos proctologistas, Sociedade Mineira, que é uma sociedade parceira e irmã aí no dia a dia das doenças do trato gastrointestinal. Muito obrigado, Bruno, foi uma grande honra. Um abraço. Um abraço a todos. Tchau. Tchau.